Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre o clássico de ontem, né? O Fla-Flu, que terminou com o Flamengo 2, Fluminense 0, né? No Maracanã. Bom, como eu já imaginava antes do jogo, assim, alguns imaginavam que o jogo seria uma espécie de jogo de compadres, tal, porque os dois estavam disparados na frente na classificação da Taça Guanabara, e a Taça Guanabara vale pouca coisa, tal, mas tinha um diferencialzinho. O Flamengo não jogou na altitude nesse meio de semana, né? E jogou na terça-feira e o Fluminense jogou na quinta-feira, né? Então, eu achei que esse diferencialzinho o Flamengo ia usar a seu favor. E usou, né? Bom, primeiro tempo, jogo de pouca criatividade, jogo de muita marcação de ambos os lados e de muito calor. Afinal de contas, foi um dia com sensação térmica de quase 50 graus. Como diria Galvão Bueno, tava um sol para cada um, meu amigo. Pois é. Tava muito calor ontem na cidade do Rio e no estado do Rio, né? Então, portanto, os jogadores, eles procuram meio que se poupar um pouco quando tá muito calor e acabam não proporcionando um grande espetáculo de futebol. Até que o Fluminense teve uma chance e fez um gol, bem anulado, aliás, por impedimento, porque tinham 3 jogadores muito à frente da linha da zaga do Flamengo. Aliás, eu vou até fazer uma crítica à transmissão da Bandeirantes, porque eu tô com saudade da Mamãe Globo, tá? Se fosse a Globo, a transmissora dos direitos, né, a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, a Globo, logo depois que o gol acontecesse, ela mostraria aí lance da câmera do impedimento e o lance de uma outra câmera e por aí vai, né, para deixar mais clara a situação para o torcedor. A própria equipe de transmissão da Bandeirantes, ela estava perdida sobre o que aconteceu. O próprio narrador, o Sérgio Maurício, não sabia o porquê que o gol tinha sido anulado em campo, tá? Só para você ter uma ideia do que aconteceu. Mas o gol foi bem anulado depois, tanto que a Bandeirantes mostrou depois, né, a revisão do VAR, e a revisão do VAR foi corretíssima. E aí, o que acontecia muito no primeiro tempo? Fluminense tentando aquela jogadinha, aquela saidinha de jogo dele, perigosa, né? Que ele sai jogando, tocando desde a sua própria área até a área do adversário. Só que tem que o Flamengo do Tite, ele tem um estilo de jogo que combina direitinho com esse estilo de jogo do Fluminense. O Flamengo do Tite, ele amassa essa saída de bola dos adversários. E quase que o Flamengo faz 1-0 ainda no primeiro tempo, numa saída de bola que a bola foi recuada para o Fábio e o Fábio escorregou, né? Aliás, o Fábio não estava numa tarde lá muito boa, né? Para quem é grande goleiro que é. Mas o Flamengo quase faz 1-0 nessa saída de jogo ainda no primeiro tempo. Porém, o primeiro tempo ficou nisso. Já o segundo tempo, não. O segundo tempo, o Fluminense, meio cansado ainda da viagem pro Equador, e a volta também, né? Foram 6 horas de viagem. O Fernando Diniz resolveu que era uma boa ideia trocar o sistema defensivo todo, tá? Ele tirou o lateral direito e colocou um lateral esquerdo no lugar, tá? Tudo bem que ele só tinha o Guga para jogar ali, mas ele colocou um lateral esquerdo no lugar do lateral direito. E ao invés de colocar zagueiros no lugar dos zagueiros que ele tirou, não.
ele colocou 2 meias no lugar de 2 zagueiros. Então ele ficou com o Antônio Carlos e com ali 2 meias compondo a linha de zaga. Isso daí, sopinha no mel pro Mengão, né? Ou seja, o Flamengo deixou um espaço muito grande para que o Flamengo começasse a trabalhar jogadas ali a partir do meio de campo. Bom, o Flamengo faz 1-0 numa jogada que começa pelo lado esquerdo. O Ayrton Lucas não estava lá fazendo uma grande partida, mas ele acerta um bom passe pro De La Cruz e o De La Cruz mete a bola pelo lado direito pro nosso querido Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que fez mais uma vez uma boa partida, levou até a linha de fundo e cruzou para a área. Nisso que ele cruzou, a bola desviou na zaga do Fluminense e sobrou para o Ayrton Lucas, que protegeu muito bem a bola do zagueiro, inclusive impedindo que o zagueiro do Fluminense fizesse pênalti nele, tá? O Ayrton Lucas deu uma de Pedro, por exemplo, que sabe proteger como poucos, né? Uma bola, quando a bola tá na frente dele, né? E aí o Ayrton Lucas protegeu e cruzou, chutou cruzado a bola. E o Pedro, né, foi lá e desviou de pé direito para fazer Flamengo 1, Fluminense 0. Jogada, aliás, de 2 moleques de Xerém, né? 2 jogadores aí formados pelo Fluminense. O Ayrton Lucas na assistência e o Pedro para fazer o gol. O Pedro também não estava lá numa grande tarde, mas empurrou a bola para o gol, fazendo 1-0. Aliás, 9 jogos na temporada do Pedro, 9 gols. Sabe aquela plaquinha, né, que tinha nos estádios? Hoje tem gol do Gabigol? Agora ela serve para o Pedro, né? Hoje tem gol do Pedro. Bom, e aí vem a jogada do segundo gol, que é uma jogada espetacular. O nosso querido De La Cruz recebe pelo meio, aí o De La Cruz corta mais para o meio ainda, faz uma grande jogada, passa por 2 jogadores do Fluminense e passa para o Arrascaeta. E aí o Arrascaeta dá de calcanhar para o Pedro. E o Pedro também dá de calcanhar, uma troca de passe sensacional. O Pedro também dá de calcanhar para o Cebolinha. E aí o Cebolinha dá-lhe uma pancada de pé direito, né, da entrada da grande área, que a bola vai em cima do Fábio. É verdade, o Fábio falhou, tá? O Fábio era para ter espalmado para escanteio ou segurado a bola. O Fábio falhou. Mas aí a bola acabou indo parar no fundo da rede do Fluminense e aí acabou o Cebolinha fazendo Flamengo 2, Fluminense 0. Aliás, disseram até que me viram na arquibancada. Eu quero ver quem é que vai provar que eu tava na arquibancada lá do Maracanã, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, né? O Cebolinha vai lá, faz 2-0 e comemora muito o gol dele, né? Que, aliás, esse 2-0 praticamente faz com que o Flamengo bote a mão na Taça Guanabara. Daqui a pouco a gente explica isso direitinho. Bom, e depois do 2-0, aí que o jogo ficou tranquilo mesmo nas mãos do Flamengo. O Bruno Henrique já tinha entrado, tá? No lugar do Luiz Araújo, antes do segundo gol. Aí entra o Gabigol e entra também o Igor Jesus, tá? O Igor Jesus entra bem de novo e o Gabigol entra mal de novo, tá? Ou seja, cada gol do Pedro é mais uma anotação no caderninho do Gabigol, né? Ou seja, é o que o Gabigol deveria fazer, mas não está fazendo, né? E depois entra o Vinha e entra também o nosso querido Vitor Hugo, que entrou bem, apesar dos poucos minutos em campo. Vitor Hugo, por exemplo, quase faz um golaço, né? Que ele recebe pelo lado direito, corta para a perna esquerda e bate pro gol, mas a bola passou muito perto. Mas quem quase faz um golaço, cara, essa é de se lamentar.
estilo o gol que Pelé não fez. Foi a Arrascaeta. Um lançamento longo pelo lado direito para o Everton Cebolinha. Aí o Cebolinha dividiu com o Fábio, o goleiro, né? Mas o Fábio chegou antes nela, tocou, e aí a bola sobrou no pé do craque do Flamengo, do Arrascaeta. E o Arrascaeta tentou, do meio campo, encobrir o nosso querido Fábio, e encobriu. Só que tem que a bola passou muito perto da trave. O Gabigol até tentou alcançar, mas não conseguiu. Tá? Seria um gol espetacular para entrar para a história do Maracanã, o gol que Pelé não fez e a Arrascaeta fez. Mas uma pena que o Arrascaeta acabou não conseguindo fazer o gol por pouco, por muito pouco, mas o Flamengo acabou aí não conseguindo fazer o terceiro gol, não por falha de seus atacantes, nada disso, é porque não conseguiu mesmo, tá? Mas ontem, aliás, o Flamengo acabou me convencendo, convenceu, brilhou, jogou muito bem no segundo tempo, entendeu? E mereceu os 2-0 diante do Fluminense. Agora, a situação no campeonato tá: o Flamengo com 24 pontos, Fluminense com 21, Nova Iguaçu com 21, os três aí classificados para as semifinais, o Vasco com 19 e o Fogão vai ficando fora por enquanto da semifinal com 17 pontos. E aí na última rodada o Flamengo encara o Madureira, precisando só ali de um pontinho para poder ser campeão da Taça Guanabara em definitivo, né? Porque assim, se o Flamengo perde por um gol de diferença do Madureira, né? O Fluminense tem que ganhar por 11 do Botafogo, porque o saldo do Flamengo é de 19 gols, tá? 19 gols e o saldo do Fluminense é de apenas 8, tá? Para fazer um gol no Flamengo, o Madureira vai ter que fazer algo que só o Nova Iguaçu conseguiu. O Flamengo só levou um gol na competição. E o Flamengo, treinado pelo Tite, não levou gol no Campeonato Carioca. Porque esse gol aí, que o Flamengo levou contra o Nova Iguaçu, foi o Flamengo treinado aí pelo Mário Jorge, tá? O Flamengo do Sub-20. O Flamengo treinado pelo Tite só levou gol lá contra o Orlando City, lá no amistoso nos Estados Unidos. Então, isso daí significa que o Flamengo não leva gol há 8 ou 9 jogos. Não sei precisar exatamente. E isso significa dizer que o Rossi passou o Diego Alves em termos de número de minutos em campo sem levar gol. É uma coisa muito bacana mesmo, tá? O desempenho defensivo do Flamengo. O Flamengo só levou um gol na competição. E o Flamengo, treinado pelo Tite, não levou gol no Campeonato Carioca. Porque esse gol aí, que o Flamengo levou contra o Nova Iguaçu, foi o Flamengo treinado aí pelo Mário Jorge, tá? O Flamengo do Sub-20. O Flamengo treinado pelo Tite só levou gol lá contra o Orlando City, lá no amistoso nos Estados Unidos. E isso daí significa que o Flamengo não leva gol há 8 jogos. E isso significa dizer que o Rossi passou o Diego Alves em termos de número de minutos em campo sem levar gol. É uma coisa muito bacana mesmo, tá? O desempenho defensivo do Flamengo, e agora tá aliada também ao desempenho ofensivo. O Flamengo conseguiu aí acertar primeiro a defesa e depois o ataque, porque o Flamengo agora está conseguindo aí criar bastante oportunidades de gol e está conseguindo vencer, convencer e brilhar nos jogos que ele está tendo aí, tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal,
tá bom? Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, aí nos ajude a aumentar a qualidade na produção dos nossos vídeos, tá bom? Bom, a gente vai, mas a gente volta amanhã, tá? Tchau, tchau, minha gente.